Capítulo 12. Gênese mosaica. Os 6 dias. O paraíso perdido. Os 6 dias. 1. Capítulo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. 2. A terra era uniforme e toda nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3. Ora, Deus disse que a luz seja feita, e a luz foi feita. 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5. Deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. 6. Deus disse também que o firmamento seja feito no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. 7. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas que estavam acima do firmamento. E isso assim se fez. 8. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, e da tarde e da manhã se fez o segundo dia. 9. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça. E isso assim se fez. 10. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou o mar a todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. 11. Deus disse ainda que a terra produza erva verde que traga consigo o grão, e árvores frutíferas que tragam consigo o fruto, cada um segundo a sua espécie, e contenham sua semente em si mesmas para se reproduzirem sobre a terra. E isso assim se fez. 12. A terra produziu, pois, erva verde que trazia consigo o grão segundo a sua espécie, e árvores frutíferas que continham sua semente em si mesmas, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que isso estava bom. 13. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. 14. Deus disse também que corpos de luz sejam feitos no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e que sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. 15. Que brilhem no firmamento do céu e que clareiem a terra. E isso assim se fez. 16. Deus fez, pois, 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir ao dia, e o outro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas. 17. E colocou-os no firmamento do céu para brilharem sobre a terra. 18. Para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isto estava bom. 19. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. 20. Deus disse ainda que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento do céu. 21. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm a vida e o movimento, que as águas produzem cada um segundo a sua espécie, e criou também todos os pássaros segundo a sua espécie, e viu que isso estava bom. 22. Ele os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e ocupai as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. 23. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. 24. Deus disse também que a terra produz animais vivos, cada um segundo a sua espécie, os animais domésticos, os répteis e as bestas selvagens da terra, segundo as suas diferentes espécies. E isso assim se fez. 25. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra, segundo as suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo a sua espécie, e Deus viu que isso estava bom.
26. Ele disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, as bestas, a toda a terra e a todos os répteis que se movem sobre a terra. 27. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus, e o criou macho e fêmea. 28. Deus os abençoou e disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, ocupai a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. 29. Deus disse ainda: eu vos dei todas as ervas que trazem consigo o seu grão sobre a terra, e todas as árvores que contêm em si mesmas sua semente, cada uma segundo a sua espécie, a fim de que vos sirvam de alimento. 30. E a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo que se move sobre a terra e que está vivo e animado, a fim de que tenham do que se nutrir. E isso assim se fez. 31. Deus viu todas as coisas que fizera, e que elas estavam muito boas. 32. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Capítulo 2. 1. O céu e a terra foram, pois, assim acabados com todos os seus ornamentos. 2. Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera, e repousou nesse sétimo dia, depois de ter acabado todas as suas obras. 3. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. 4. Tal é a origem do céu e da terra, e foi assim que foram criados no dia que o Senhor fez um e o outro. 5. E que criou todas as plantas dos campos antes que elas saíssem da terra, e todas as ervas da campanha antes que fossem produzidas, porque o Senhor Deus ainda não fizera chover sobre a terra, e não havia o homem para trabalhá-la. 6. Mas se elevava da terra uma fonte que lhe irrigava toda a superfície. 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra, e espalhou sobre o seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se vivo e animado. 2. Depois dos desenvolvimentos contidos nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo segundo os dados fornecidos pela ciência para a parte material e segundo o espiritismo para a parte espiritual, seria útil colocar em paralelo o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um possa estabelecer uma comparação e julgar com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para fazer compreender as partes que têm necessidade de esclarecimentos especiais. 3. Sobre alguns pontos, certamente, há uma concordância notável entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica. Mas seria errado crer-se que basta substituir os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se encontrar uma analogia completa. Seria um erro não menos grande o crer que, salvo o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência se seguem passo a passo, e não são senão a paráfrase uma da outra. 4. Notemos de início, assim como isso foi dito, capítulo 7, número 14, que o número de 6 períodos geológicos é arbitrário, uma vez que se contam mais de 25 formações bem caracterizadas. Este número não marca senão as grandes fases gerais. Não foi adotado no princípio senão para encaixar o mais possível no texto bíblico em uma época pouco distante, de resto em que se acreditava que se deveria controlar a ciência pela Bíblia. Foi por isso que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, com o objetivo de se fazerem aceitar mais facilmente, se esforçaram por se colocarem de acordo com o texto sagrado. Quando a ciência está apoiada sobre um método experimental, ela se sente mais forte e está emancipada.
Hoje é a Bíblia que se controla pela ciência. Por outro lado, a geologia, não tomando seu ponto de partida senão pela formação dos terrenos graníticos, não compreende no número de seus períodos o estado primitivo da Terra. Ela não se ocupa não mais do Sol, da Lua e das estrelas, nem do conjunto do universo que pertencem à astronomia. Para entrar no quadro da Gênese, convém, pois, acrescentar um primeiro período abarcando essa ordem de fenômenos, e que se poderia chamar de período astronômico. Além do mais, o período diluviano não é considerado por todos os geólogos como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou consideravelmente o estado climático do globo, nem marcou uma nova fase nas espécies vegetais e animais, uma vez que, com poucas exceções, as mesmas espécies se achavam antes do dilúvio e depois dele. Pode-se, pois, fazer-se a abstração dele sem se afastar da verdade. 5. O quadro comparativo seguinte, no qual estão resumidos os fenômenos que caracterizaram cada um dos 6 períodos, permite abraçar o conjunto e julgar as relações e as diferenças que existem entre eles e a Gênese bíblica. Ciência. Primeiro, período astronômico, aglomeração da matéria cósmica universal sobre um ponto do espaço, em uma nebulosa que deu nascimento pela condensação da matéria sobre diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. O estado primitivo fluídico e incandescente da Terra, a atmosfera